El gobierno acaba de poner encima de la mesa otro modelo nuevo. Son ya 3 modelos. Deciros que en España en los últimos 7 años ha habido 4 reformas de la formación profesional. Cada gobierno que viene y cada ministro que viene pone encima de la mesa un cambio. Y en este caso es lo que llaman el sistema dual, o lo que yo he llamado copiando a Alemania. Es un programa formativo donde alumnado que gana un sueldo básico pasa una parte de su jornada en centro educativo y otra parte de su jornada en las empresas. Tiene ventajas claras. Realizan las prácticas en un entorno real laboral, un aumento de la motivación porque cobran e inserción temprana en el mundo laboral. Sin embargo, tiene también unos inconvenientes que ya están estudiados. Hay estudios muy importantes de corporaciones económicas desde la OCDE, pero también de fondos y bancos, corporaciones bancarias como el BBVA y el Santander, que creo que los conocéis por esta tierra, que ven la siguiente problema. Una transferencia muy grande de recursos económicos del sistema público a la empresa, porque quien gestiona todo esto al final son los empresarios. Con lo cual, con el mismo presupuesto, ahora la educación tecnológica tendrá que dar más dinero a los empresarios para desarrollar este modelo. El tejido productivo español es muy pobre, en el sentido que está basado esencialmente ya en el turismo, con 3 focos industriales: Madrid, Euskadi, el País Vasco y Cataluña. De hecho, las autoridades de Euskadi ya han dicho que este modelo ellos no podrían ponerlo en marcha. Y en Madrid se está poniendo en marcha con convenios con las 4 grandes multinacionales que hay en Madrid, nada más. Con lo cual, no es para todo el alumnado, es para un poco. Que por tanto, el currículum lo pone en la empresa, porque la propia empresa crea su propia escuela, su propio sistema formativo, y olvida cualquier otro tipo de currículum que no sea el que le interesa a Siemens. Es segregador, porque ya las propias empresas han dicho: queremos a los mejores estudiantes, no queremos alumnado con necesidades educativas específicas, no queremos alumnado que tiene problemas de aprendizaje, no queremos alumnado que no sea fácil de adaptar a la empresa. Ese alumnado se queda en la red pública, se queda en los institutos públicos para que le enseñéis vosotros, porque nosotros no lo queremos. Y luego fomenta, como está demostrado en Alemania, da mucho trabajo, pero trabajo de muy poca calidad, los llamados mini jobs o los contratos a tiempo parcial, que es uno de los grandes problemas que ahora mismo el sistema alemán tiene. Da mucho trabajo, pero con poca calidad. Hay una serie de mitos, de mentiras, que el sistema nos está vendiendo en Europa. Uno de ellos, de una manera muy científica, mi compañera lo ha explicado, que es el tema de las competencias. Pero hay mitos que, como una piel, la tenemos los trabajadores y las trabajadoras, y que una gran maquinaria económica nos vende. Por ejemplo, la formación para toda la vida. El trabajador tiene que formarse para toda la vida. ¿Eso qué significa? ¿Que uno va a estudiar literatura y matemáticas o arte porque le interesa en su vejez? No. Significa que entramos en un estrés constante porque el puesto de trabajo va a depender de una competencia directa que durante toda mi vida tengo que tener con mi compañero y mi compañera dentro de lo que la empresa me está demandando. O el famoso lema de aprender a emprender, la cultura emprendedora, que individualiza a las personas a su futuro. De manera que no es que estemos ayudando a las personas que quieren montar empresas, que estemos animando a las personas creativas. De eso no se está hablando. Se está hablando en el fondo de que si tú no consigues tu propio empleo, no eres un emprendedor, eres un fracasado.
Ese es el modelo que desde la educación primaria se está implantando en España. Luego, a mayor currículum, mayores oportunidades. Y es verdad, pero no siempre es así. En España se está dando un fenómeno, que es la Voy más rápido, perdón, ya termino. La formación. Ahora mismo en España hay gente con varios doctorados que no encuentra trabajo porque las empresas no quieren gente tan formada, porque gente muy formada es gente que tiene también una necesidad de cobrar más en un futuro, y eso no es lo que busca ahora mismo, con lo cual la relación mayor currículum, mayor oportunidades, aun siendo cierta, no es un dogma siempre. Luego, la formación tecnológica y profesional debe adaptarse a la empresa. Bueno, hay empresas como por ejemplo Nestlé que prefiere gente que no venga con gran historia, lo forman ellos mismos. Es decir, no necesitamos que el sistema general dé una formación que solamente esté en manos de la propia empresa. Y no insisto en el último punto de la formación de buenos técnicos sin conocimiento accesorio, porque ya se ha explicado. Hay otras palabras como la estabilidad o el tema de competencia que también habría que hablar. Pero hay futuro. Hay un autor, como se llama Terry Wright, del Reino Unido, que habla de escuelas para la esperanza. Es necesario y obligatorio tener esperanza, y hay cosas que tenemos que hacer y es obligatorio que como profesionales asumamos. Por ejemplo, romper el mito del modelo innato. Nada viene impuesto. El modelo neoliberal nos dice que esto es así, es normal. No. Hay que unirse, colaborar, humanizar el entorno, romper la soledad. Muchas veces los profesores y profesoras nos encontramos solo en nuestro centro, porque los demás compañeros no participan de nuestras ideas. Busquemos a aquellas personas que compartan nuestra idea. Hay que trabajar con la sociedad civil, hay que hacer que las personas se sientan humanas. Hay que apostar por una educación tecnológica científica y rigurosa. Tenemos que dar la mejor formación que haya posible, científica. No podemos... las escuelas públicas, los institutos públicos no pueden ser un instituto de segunda. Los profesionales públicos tienen el deber de estudiar y de formarse, pero a la vez también hay que hablar de la perspectiva obrera y el disfrute del saber. Incluir en el currículum aspectos medioambientales, culturales, sociales y, como se dice ahora mismo en España, también indignarse, rebelarse, formarse y enseñar. Para termino decir que desde las que sois de este área americana, sabéis que las crisis, desgraciadamente, se enfrentan y se pueden pasar. Pero nosotros, que somos deudores del movimiento asambleario de los años 70 y 80 en España, y que actualmente hace una lectura mucho más acertada del Foro Mundial, el Foro Social Mundial y el Foro Social por la Educación, y que en España está cuajando en modelos como el 15M, el modelo de los indignados, y el modelo de la Marea Verde, que es un movimiento muy importante que poco a poco se está planteando en defensa de la escuela pública para todas y todos, donde padres, alumnos, familias y profesorado empieza a reclamar este tipo de escuela. Queremos agradecer todo el trabajo que desde aquí ya habéis hecho y que de alguna manera estamos exportando, porque el profesor, la profesora que lucha también enseña. Muito obrigado. Agradecer a palavra do amigo professor, que traz uma experiência de outro país da Europa. Nós vimos a experiência da França, agora
a experiência da Espanha. E a última exposição será do Marcelo, do Brasil. Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Eu inicialmente gostaria de dizer que é um grande prazer, uma grande oportunidade nós podemos estar, nesse momento discutindo a questão da educação profissional no âmbito da reestruturação produtiva. E a mensagem que nós trazemos aqui é de que forma o Brasil, sobretudo na sua história recente, nessa primeira década do século, vem se desenvolvendo a partir das suas próprias saídas. A gente percebe aqui pelos palestrantes que nos antecederam, como que as experiências são diversas, são ricas, e que realidade nós temos de país com dimensão continental, com um histórico de desigualdades, e que, inegavelmente, quando a gente compara e analisa alguns dados friamente, um destaque para o crescimento que nós tivemos aí de cerca de 30 milhões de cidadãos e cidadãs brasileiras que ingressaram na classe média nos últimos 10 anos, isso evidencia o reflexo de uma política voltada para um processo, de fato, de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico. E nesse contexto, a educação, sobretudo a educação profissional, que historicamente sempre foi vista como uma educação tida como de segunda categoria, tida como oportunidade para aqueles que podem assim ser chamados de desvalidos da sorte, ela adquire um espaço muito especial e é recebida com muito valor pela própria sociedade, cabendo então ao governo federal ser o articulador para que esse processo se consolide e se amplie. E é nesse contexto, como política pública para a educação profissional, que nasce como forma de estruturação dessa política o PRONATEC, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. É uma forma muito concreta, através de iniciativas, de diretrizes, de metas de gestão, que potencializa que a gente possa ampliar as oportunidades para os estudantes, para os jovens, para os trabalhadores, e dessa forma fazer com que esse processo de reestruturação produtiva pelo qual vem passando o mundo, e de forma muito particular o Brasil, dentro de uma lógica que tem um tom muito próprio, sobretudo numa política voltada para a redução das desigualdades históricas, potencializa que a gente avance de forma significativa nos próximos anos. Eu gostaria, então, de colocar no âmbito da educação profissional de que forma o PRONATEC potencializa oportunidades e seguramente também traz consigo ameaças. E é esse o contexto que nós vamos procurar desdobrar a nossa discussão aqui com vocês. Então, na nossa agenda, vamos estar falando dos objetivos do PRONATEC, o público-alvo, quem oferta os cursos no âmbito do PRONATEC, quais são as suas iniciativas e metas, e avançaremos, então, para as oportunidades e ameaças que nós temos que enfrentar. O PRONATEC, então, ele se estabelece através de uma lei, que é a Lei 12.513, e que tem claros os seus objetivos, conforme nós destacamos ali, que é expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio e à distância, e de cursos e programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. São nossos cursos FIC e os cursos técnicos. Também fomentar e apoiar a expansão da rede física de educação profissional e tecnológica. Contribuir para a melhoria da qualidade, do ensino médio público por meio da articulação com a educação profissional.
Também ampliar as oportunidades de educação de trabalhadores por meio do incremento da formação e qualificação profissional. Próximo. Esses objetivos, eles representam, na verdade, a realidade com a qual a educação no Brasil já vem sendo tratada. É inegável que, se nós analisarmos os números, identificaremos que é preciso ampliar muito mais em termos de oportunidades. Nós temos hoje no Brasil cerca de 6 milhões de estudantes matriculados no ensino superior, enquanto que na educação técnica de nível médio, esse número, com os dados mais recentes do INEP, 2011, está em torno de 1.300.000. Seguramente, com uma analogia errônea e simplificada, é como se o país estivesse formando 6 profissionais de nível superior para cada estudante de nível técnico. É uma inversão. Seguramente, por tudo que foi dito anteriormente, isso não é sustentável. E é nesse sentido que a política de educação profissional, ela se estrutura por meio do Pronatec, para que possamos ampliar significativa por meio das redes de credibilidade existentes no país, as oportunidades aos estudantes, aos jovens e aos trabalhadores. Quem são, então, o público-alvo do Pronatec? O destaque especial, então, para os estudantes esses que quer sejam do ensino médio, quer sejam os estudantes que estão em cursos técnicos de nível médio, ou os estudantes do ensino técnico à distância. Então é importante que nós consideremos que o Pronatec, ele valoriza tanto o ensino médio, os estudantes que estão no ensino médio, quanto os estudantes que estão no ensino técnico. E, de forma muito particular, também os estudantes da educação de jovens e adultos. Próximo. Além dos estudantes, nós temos também como público-alvo do Pronatec o trabalhador e aqueles que são os beneficiários dos programas federais de transferência de renda do governo federal. E aí nós podemos identificar um conjunto amplo de beneficiários que podem e devem participar do processo educacional. Sobretudo, nós estamos falando de cursos de formação inicial e continuada para esse público. E aí nós temos beneficiários de Bolsa Família. Nós sabemos que, historicamente, em função da própria desigualdade social, sempre tivemos aí um índice de pobreza muito acentuado em nosso país, e a própria Bolsa Família, ela potencializou um processo de melhor distribuição de renda, e, entretanto, o volume de pessoas que de alguma maneira se beneficiam é muito significativo, chegando a casa de 40 e tantos milhões, quase 50 milhões de beneficiários, se somarmos a totalidade, o que é um volume muito expressivo, mas que, ao mesmo tempo, tem oportunizado para que essas pessoas possam ter uma condição melhor de vida. E temos que agora abrir uma porta de saída para que elas tenham condição, por meio da educação, de continuar avançando com mais autonomia nas suas vidas. Também, profissionais do setor de turismo, temos aí a Copa do Mundo de 2014, e uma demanda muito própria, de forma mais direcionada no que diz respeito às cidades que são sede da Copa e o seu entorno, outros municípios, de alguma forma precisam ter um processo de capacitação mais direcionado no âmbito do turismo, hospitalidade e lazer. Então, observem como que essa ação, ela começa a integrar as ações ministeriais do governo federal, quer seja do Ministério do Turismo, da Cultura, anteriormente do Ministério do Desenvolvimento Social. Também temos os beneficiários do seguro-desemprego, e esse é um aspecto também muito relevante, até porque é um aspecto legal você oportunizar, mais do que compensar a perda do emprego com um valor de rentabilidade por um breve período, muito mais importante do que isso é oportunizar esse trabalhador um processo de qualificação ou requalificação profissional que vai ampliar suas chances de voltar ao mundo do trabalho. Então essa é uma outra ação já articulada com o Ministério do Trabalho e Emprego e que está num processo de ampliação para ocupar todo o território nacional, Já estamos com ações objetivas em 17 estados,
ainda temos 10 estados para explorar esse processo de cursos para esse público. Pessoas com deficiência, né, faz parte da política no sentido de ampliar as oportunidades, e aí nós não temos uma meta individualizada, isso é transversal, é preciso que os espaços educacionais estejam adequados para incorporar todo o ambiente que seja salutar para que as pessoas com deficiência possam de fato ser tratadas da forma que merecem, que é justamente tendo o acesso, tendo a acessibilidade e dessa maneira conseguirem, da mesma forma como todas as outras pessoas, né, não ficar com a restrição que historicamente, né, o país acaba trazendo. Também temos jovens trabalhadores do campo. Nós temos um aspecto histórico no país com relação a esse processo que vem, né, um processo cada vez de urbanização maior, que já se estruturou num processo inclusive de favelização em algum tempo, e é preciso manter o jovem no campo, mas sem oportunizar que ele possa se qualificar, de fato não é possível manter apenas com o discurso. Então o Pronatec também traz dentro da sua estruturação um formato muito próprio de garantia de que esse jovem, de que esse trabalhador seja qualificado permanecendo no campo. Temos também jovens em conflitos com a lei ou em medidas socioeducativas, né, onde o processo educacional é extremamente importante justamente para que novas oportunidades sejam trazidas a esses jovens. Porque, num primeiro momento, né, eles ainda podem ser recuperados e retornar à sociedade. Se nós não dermos oportunidades para que eles possam se motivar e, com a busca da profissionalização, terem condições de ingressar no mundo do trabalho, eventualmente esses jovens vão caminhar cada vez mais para o submundo, para o mundo das drogas. Dentre outras tantas possibilidades que nós temos, inclusive os praças, atiradores de tiro de guerra, ou seja, aqueles que estão servindo o exército e ao final, né, de um ano de processo de capacitação militar, acabam retornando para a sociedade, muitas das vezes sem a condição de ter uma capacitação mais direcionada para o mundo civil. Então, através desse processo de qualificação, também se torna possível você ampliar as oportunidades para esses jovens. Então, veja como tem um conjunto de possibilidades. Todas essas ações são articuladas, envolvem, no nível federal, aqueles que são os ministérios especializados, que são finalísticos nessa ação, e pelo lado do Ministério da Educação, a responsabilidade com relação à articulação dessas ofertas. Próximo. Bom, quando falamos de público-alvo, então, já dissemos que isso é muito amplo. O Pronatec potencializa isso. Mas quem é que oferta? Quais são as instituições que têm condição de contribuir no âmbito do Pronatec? E aí o que nós temos? A própria Rede Federal de Educação Profissional, né, cuja credibilidade é incontestável, e nós vivemos um momento também de expansão muito significativa. Basta lembrarmos que até o início, né, até 2003, além de um veto que impedia a expansão da rede federal, nós tínhamos 140 unidades em todo o território nacional. E até 2014, hoje já são mais de 400 em funcionamento, 400 unidades dos institutos federais, e até 2014 serão 562 em funcionamento. Isso mostra de que forma a opção do governo federal está sendo no sentido de contribuir para uma consolidação desse processo de educação profissional. Da mesma forma, o processo de expansão das redes estaduais de educação profissional, né, através de parcerias com o próprio Ministério da Educação, via o programa Brasil Profissionalizado, que induz a oferta da educação técnica, quer seja dos cursos técnicos integrados ou subsequentes, e com isso potencializando também uma forma de ampliação da oferta desse ensino. As redes do Sistema S, com destaque para o Senai e para o Senac, e na área agrícola o Senar, que potencializa que redes que estão estabelecidas, que já têm um compromisso histórico dentro da sua área de atuação, possam também estar contribuindo com esse público que nós acabamos de citar anteriormente. E, eventualmente, a rede privada, sem fins lucrativos, sobretudo para atender naqueles municípios, naqueles espaços onde as redes jamais instaladas não tenham condição de atender. Então, isso funcionará de forma complementar
naqueles municípios que não tenham a presença das redes que nós temos estruturadas no país. Próximo. Bom, e aí nesse contexto, quais são as iniciativas do Pronatec? Entendemos qual é o público, entendemos qual é a rede ofertante. Então, de fato, quais são as iniciativas que compõem o Pronatec? Cabe esse destaque porque tem sido muito confundido o que é o Pronatec como um programa estruturante de uma política de educação profissional com uma de suas iniciativas, que é justamente a primeira que nós vamos destacar, que é a Bolsa Formação Estudante e Trabalhador. Na prática, o nosso foco aqui é discutir a questão das oportunidades e ameaças, mas cada uma dessas iniciativas justificaria uma discussão mais aprofundada que nós não temos tempo aqui. Então, de maneira bem resumida, sinalizar que a Bolsa Formação Estudante e Trabalhador é uma iniciativa nova que potencializa que as redes já estruturadas venham a ampliar a sua oferta, ou seja, fazer-se um esforço extra aproveitando a capacidade ociosa das próprias redes existentes. Então, essa bolsa não se trata de, ao aluno, ofertar recurso financeiro, e sim oportunidade de estudo, com assistência estudantil, transporte, alimentação, mas ao estudante, o que é oferecido de maior valor é a oportunidade de estudar.